Tá? Então, a ideia hoje que eu vou mostrar para vocês, né, como está no computador, isso aqui na verdade é um microcurso, porque foi um curso de 2 horas e meia, como se fosse 2 aulas e pouco, que eu dei recentemente em agosto, justamente na semana antes de começar esse curso, na Inglaterra, no Instituto Newton, lá em Cambridge, e que é sobre essa parte de aplicação conforme, como usar a aplicação conforme para o problema bidimensional de ondas com topografia. Como a gente viu nessas últimas aulas, a gente viu uma técnica assintótica, mas para o que eu vou explicar, esse problema era muito, do jeito que está muito complicado para o problema de reflexão e transmissão de ondas sobre uma topografia que varia bastante. Então, nos 3 problemas que na verdade vocês 3 estão aqui receberam, tem topografia variável e uma coisa que facilita a vida matemática para reduzir as equações é usar a aplicação conforme. E é isso que eu vou motivar e explicar hoje. Aí eu tenho preparado já nessas transparências recentes. Então, isso aqui é a minha capa, na verdade, de um disco dos anos 70 que tem justamente esse título, Topographic Oceans. E vamos lá. Então, a ideia aqui é o seguinte, né? Eu vou, nessa palestra que eu dei, de 2 horas por mini curso, eu queria mostrar para os alunos, que inclusive era direcionada para alunos de graduação e pós-docs, mostrar como usar a aplicação conforme para estudar problemas com topografia complexa, no sentido complicado, apesar que a gente vai usar análise complexa para a aplicação conforme. Então eu vou contar um pouco a história da motivação, por que fazer isso, a inspiração que vem de ondas acústicas, a formulação da parte de aplicação conforme, mapeamento e tudo mais, e a parte de computação, provavelmente nesse curso eu não vou falar, mas talvez dê só uma indicadinha para vocês saberem que existe, enfim. Poderia até falar, vamos ver. Então, a motivação é ondas sobre topografia variando rapidamente. Isso a gente viu um pouquinho nas aulas passadas, onde a gente viu o caso periódico, que deu para fazer um tratamento, e o caso aleatório, quer dizer que a topografia não tem estrutura. O paper do Rosales Papanicolaou é um caso muito restrito, de perturbação pequenininha, por isso mesmo o Papanicolaou sugeriu eu trabalhar nesse problema, porque ele falou, eu acho a parte aleatória muito limitada, a gente precisa entender melhor, averiguar mais. E então, né, inspiração na parte acústica, num meio heterogêneo aleatório, e aí eu vou mostrar 2 formulações, como é que se usa. Uma é mais de interesse para vocês, porque é mais analítica que a primeira, mas vou indicar um pouquinho a segunda, que é como é que se bota a análise complexa nesse problema do ponto de vista de aplicação conforme, do ponto de vista de mapear o domínio, como vocês vão ver. E computação, eu fiz lá um mini tutorial desse programinha MATLAB para fazer a aplicação de Schwarzkopf no computador. Eu só vou indicar para vocês, eu provavelmente não vou ter tempo para falar algumas coisinhas que também ajudam no seminário de vocês 3. Né? O da Clara, como eu sei que ela tem interesse também em probabilidade, é uma coisa que independe um pouco disso aqui e o livro é mais ou menos autocontido. Então, o que está aqui é de interesse para quem estiver assistindo o vídeo para vocês e para vocês apresentarem o seminário não é fundamental, mas eu acho que enriquece. Eu poderia ter parado aqui e falado, estuda e apresenta o seminário, que eu acho que funcionaria. Tá, se o tempo permitir, isso talvez eu faça semana que vem, mostrar outras coisas que estão além dos artigos de vocês, que eu acho interessante para vocês saberem. Está associada à minha pesquisa. Então, esse problema começa assim. Perdão. A gente tem, deixa eu vir para o lado de cá. Isso aqui é um xerox, que eu achei num livro de oceanografia no tempo do meu doutorado. Fiz uma xerox, guardei com o maior carinho várias cópias e depois escaneei. Porque é uma figura num livro de oceanografia que tem exatamente a ideia que eu preciso para motivar o meu problema e que, na verdade, que é o seguinte. Isso aqui, ó, é um corte no oceano, na região meio que perto das Ilhas Malvinas, na Argentina. Tá? Que, por acaso, estava nesse livro. Então, esse corte é um corte aqui nessa parte do oceano, perto dessas ilhas, tá vendo? No Pacífico Sul, e tudo, no Atlântico Sul e blá blá blá. Se você fizer uma medição da topografia do fundo do mar com uma certa resolução, você vê isso aqui. Isso aqui é uma ilha, acho que é a ilha de Sandwich, se não me falha a memória, está escrito em algum lugar. Está Shetland e a outra é Bouvet Island, essa aqui.
Mas aí se você fizer a medição mais fina do fundo, você vê essas flutuações aqui, vai ser a microestrutura da topografia. Vocês já viram um pouquinho eu falando de microestrutura. Então você colocou um pouco a macroestrutura. Então a própria topografia agora, usando a terminologia da aula passada, o problema era de múltiplas escalas. Mas agora a própria topografia já tem múltiplas escalas. Porque tem a escala lenta e a escala rápida. Então isso aqui é a microescala, onde se a gente for ver isso aqui ó, é por longitude e tal, se a gente for ver essa microescala, pode ser coisa de centenas ou até poucos quilômetros. Mas se a gente for estudar um tsunami, que é ou um grande distúrbio oceânico, a onda vai estar na escala de referência, que quando a gente normalizar passa a ser 1, que significa 100 quilômetros, ou seja, que for, e isso aqui, a microestrutura, vai variar na escala epsilon. Tá? Então essa é a motivação, e essa aqui é uma topografia sintética, que eu construí, por exemplo, para indicar, para tentar estudar uma onda aqui na superfície livre, interagindo, como é que ela interage, uma onda longa, como é que ela interage com essa microestrutura. Tá? E aqui já estou desenhando as curvas de nível que surgem da aplicação conforme. E já então vou contar mais para vocês né, como é que se faz a aplicação conforme. Então isso aqui é um modelo que tem características que lembram isso aqui. Tá? Então, problemas para estudar, periódico versus desordenado, que é isso aqui, sem estrutura, e que matematicamente é conveniente. Tem a teoria que já foi desenvolvida para Papa Nicolau e colaboradores, no caso acústico, e a gente então importou ela para o caso aquático de ondas, que é onde, se a estrutura é desordenada, como isso aqui, você pode pensar que isso aqui é a realização de um processo estocástico, então é aleatório, para que não é aleatório, mas é para você ter uma certa classe de topografias, e então o que é desordenado, dependendo, você pode modelar como fazer uma modelagem aleatória e usar a tecnologia que Papa Nicolau desenvolveu com colaboradores de análise assintótica de equações ordinárias aleatórias que leva, enfim, usa a tecnologia de cálculo estocástico e por aí vai. Tá? Então vamos ver como é que isso aqui vai aparecendo. Tá? E quando eu digo isso aqui que é uma versão sintética, significa que não é dado do oceano. Sou eu que criei com o jeitão do que está na figura, com o jeitão do que se vê aqui no oceano. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui o problema acústico. Essa figura daqui, eu já mostrei para vocês essa figura aqui, que eu já mostrei em curso e aí eu não lembro se mostrei aqui. Não, né? Então esse é o problema que inspira. Por quê? Porque já tem muita tecnologia desenvolvida por Papa Nicolau e colaboradores, tá? E esse é um problema que ele estudou, começou a desenvolver tecnologia, provar teoremas no estilo de limite central, para equações hiperbólicas lineares num meio aleatório. O que Papa Nicolau tinha em mente? Tinha em mente problemas relacionados a óleo, a petróleo, tá? E tinha interesse o problema tanto direto como o problema inverso na crosta terrestre. Vocês entendem o que quer dizer problema direto e inverso? O direto é você fingir que você sabe o que está lá embaixo, para você entender a dinâmica, a modelagem, as EDPs e tudo mais. E depois o inverso é você finge que você não sabe o que está lá embaixo e tenta obter informação do subsolo, que aí sim é interesse do petróleo, porque você não sabe o que está lá embaixo. E aí a informação que você vai receber do petróleo tem meio que duas categorias, um pouco de problemas inversos. Um é imageamento, que é simplesmente identificar onde está um refletor, e o refletor, por exemplo, com propriedades de um reservatório de petróleo. E o outro ainda mais fino, que é identificar propriedades coeficientes do que está lá embaixo, que se você souber, por exemplo, conseguir inverter, né, fazer o problema inverso e saber qual é a velocidade de propagação lá embaixo, então melhor apontar aqui. Imagina que cada camada dessa daqui tem uma velocidade de propagação, porque é argila, rocha, petróleo, argila de novo. Então, você no problema inverso, em alguns casos, basta fazer um imageamento, e outros problemas inversos, você quer saber não só aonde está o refletor, mas qual é a velocidade de propagação em cada uma das camadas, em cada região. Tá? Então, olha só, o problema de acústica, ele, do ponto de vista de EDP, ele é relativamente simples. Ele é um sistema hiperbólico
e que parece com o nosso problema de águas rasas. Por isso ele é relevante. Então, é só trocar o P por eta, elevação da onda, e você tem o problema de águas rasas. Os coeficientes é que são diferentes. Tá? Então, P é pressão, que é uma onda acústica, uma onda de pressão. Então, vamos ver se a minha intuição ajuda a intuição de vocês. Pensa que eu tenho aqui, ó, como se tivesse vários colchões com mola, com compressibilidade diferente. Tá? E esse aqui é o coeficiente de compressibilidade. Esse coeficiente ρ é de densidade. Tá? Então, argila, rocha, areia. Então, tem densidade e compressibilidade diferente. Uma onda acústica é uma onda de pressão. Então, ela vai, que é o que estimula o nosso ouvido. É uma onda de pressão, que quando eu falo, o ar transmite essa onda de pressão para vocês. Né? E quando eu falo alto, aquele negócio vai ter a reflexão e tem também a transmissão. Na outra sala podem me ouvir. E a reflexão seria um pouco o eco se a reflexão ficar batendo aqui várias vezes na parede. Certo? Então, do ponto de vista de EDPs, vamos ver, eu tenho, olha, uma EDP linear, coloca isso aqui 1, características mais ou menos 1, igualzinho que vocês fizeram, estou fazendo, né, na lista, né? Agora a dificuldade é que eu tenho um coeficiente variável e que varia numa escala rápida, com respeito à escala da onda que está nesse problema, não, eu falei na referência 1, mas eu já vou explicar ali, ela está na escala epsilon a onda. Porque a macroescala, que é até onde ela vai propagar, está na escala 1. Tá? E está aqui a velocidade é a raiz de kappa ρ, a velocidade está variando no meio rápido. Então aqui é como se fosse o perfil da velocidade. Nessa minha caricatura, eu que fiz esse desenho, não está na escala certa, porque a onda tem que ser longa com respeito a esse aqui, mas só para não ficar de acordo, para enxergar direitinho. Tá? E aqui estão as escalas, se você for fazer teoria ou se você for fazer computação, e eu vou explicar por quê. Na teoria, é interessante fazer a escala da seguinte maneira, como eu já expliquei ali. Microescala, na escala epsilon ao quadrado. Mesoescala, que é a escala do meio da onda, escala epsilon, e macroescala, a escala 1. Por quê? Porque na teoria, quando você for passar no limite de epsilon indo para zero, e assim que Papa Nicolau monta os teoremas centrais do limite para EDOs e tudo mais, você quer, então, meio que você fixa o seu domínio e você pensa que cada vez a microestrutura está variando cada vez mais rápida, escala epsilon 2, a onda também vai meio que encolhendo no ritmo mais lento, que é epsilon, e no limite, eles provam que no limite isso vai para uma coisa que está variando freneticamente e por isso tem um limite, que é como se fosse um processo de fusão, relaciona com movimento browniano, que é distribuído, normalmente distribuído e por aí vai. Tá? Então, para ir numa escala muito rápida. Mas, em princípio, dependendo da escolha do seu coeficiente aleatório, né? Nesse caso aqui é uma coisinha discreta. Você pode ir basicamente sorteando essa velocidade como se a gente normalizasse, poderia ser mais ou menos alguma coisa. Aí você vai sorteando essa velocidade e você mantém essas larguras aqui. Tem várias estratégias. Você mantém, uma maneira que você poderia pensar é manter essa largura, que seria o comprimento de correlação fixo, né, na escala epsilon ao quadrado. Tem um outro caso que é o caso que dá para provar coisas com mais facilidade, é o que se chama de um meio Goupilot, é um nome, eu acho que de um francês, que facilita demonstrar coisas, que é você, conforme vai sorteando as velocidades, você, associado à velocidade que você sorteou, o tamanho da camada muda de tal maneira que o tempo de trânsito em cada camada seja constante. Então, se a camada é rápida, ela tem que ser mais gorda, porque a onda vai andar mais rápido ali e ela tem que levar um certo tempo de trânsito. Se sortear uma camada lenta, com velocidade baixa, ela pode ser mais fina. O tempo de trânsito de cada camada. Tá, mas isso é questões técnicas que aqui não interessa, só um pouco cultura. E já no computador, você não quer ficar lidando com coisa muito pequena, e é mais ou menos é mais ou menos equivalente, você então coloca a sua mesoescala, que é a tua objeto de referência, que é a onda, na escala 1, bota a tua microestrutura na escala epsilon e faz o teu meio de propagação ficar cada vez mais longo para algumas coisas interessantes acumularem da interação onda com a microestrutura. Então, tem muita tecnologia desenvolvida, tínhamos, né, muita tecnologia, agora tem até mais, na época não tinha nenhum livro, agora tem um livro desenvolvida para esse tipo de equação
e para fazer análise assintótica, quando o epsilon vai para zero, de qual é. Então, o que eles provavam? Eles escreviam esse problema num modo indo para a direita e um modo indo para a esquerda, usando as características. Isso é um pouco que é a essência mais, talvez, do teu artigo. Você vai ver isso, que no caso dispersivo de onda, eu escrevendo coisas indo para a direita, para a esquerda, então relatar isso, né, para os colegas. Só que num paper que não tem nada probabilístico, só um pouco falar, vamos ver se você entende um pouquinho qual é o espírito de um fenômeno chamado de difusão aparente. E, assim, e aí o que Papanicolaou faz é, por exemplo, se você pensar que aqui é o modo indo para a direita e o modo indo para a esquerda, que é simplesmente pegar esse eixo e colocar na horizontal, você tem que a onda transmitida é a que desce, a refletida é o que sobe, e no final das contas, né, dos teoremas, você tem uma maneira de caracterizar a esperança matemática da onda transmitida ou da onda refletida, usando esses teoremas centrais do limite, que nenhum de vocês vai falar sobre isso. Mas isso é a motivação para, então, eu pensar, bem, como é que eu posso usar essa tecnologia? Ou aprender a usar essa tecnologia de ondas acústicas em ondas aquáticas? O primeiro passo é começar, então, com a equação de águas rasas, que é basicamente muito parecida com essa. Então, na próxima figura, ó, eu faço a motivação. Então, se eu tiver um canal de água, que é um canal do ponto de vista acadêmico, para fazer matemática, que ele tem degraus por partes, você não vê isso no mar, mas até se você pensar numa discretização simplificada do mar, né, de uma topografia, seria assim, mas é um pouco simplificado demais. Mas aí acontece o seguinte, que as equações de águas rasas, num cenário desse, é análogo a esse modelo daqui. Por quê? Isso agora vocês já conseguem comprar essa ideia fácil com o que vocês aprenderam nesse curso. Qual é a velocidade de águas rasas? É raiz de GH, certo? Tem a ver com a profundidade. Então, a velocidade é constante em cada degrau desse e dá um salto. Então, muito semelhante a isso aqui, certo? Agora, o que é difícil é pegar a teoria do potencial, mesmo teoria do potencial linear, e fazer aquela expansão a lá a gente fez em série de potência, com somatório e tal, para reduzir para o modelo de águas rasas. Existe um artigo que mostra que, na verdade, aquilo, por caso... Inclusive, olha só, o H tem derivada infinita aqui. Então, não vai funcionar. E essa era uma barreira que eu tinha na minha frente. Como é que eu saio de teoria do potencial e deduzo uma equação de águas rasas para a topografia em forma de degrau, para eu poder, então, usar essa tecnologia aqui? A saída foi usar a aplicação conforme. E o que a aplicação conforme faz? Isso aqui, se você pensar isso aqui no plano complexo, essa faixa com dentes aqui no plano complexo, né, eu posso mapear essa faixa com dentes numa faixa lisa, e isso é teoria antiga. Existe a aplicação que chama aplicação de Schwarzkopf, que já apareceu o nome ali, que é uma aplicação que leva domínios poligonais em outros domínios poligonais. Então, já tem tudo, a tecnologia é já antiga, mas nunca tinha sido usada nesse cenário para ondas. Então, eu, vendo coisas na literatura, usei, tinha um paper do Hamilton que começava a falar sobre essas coisas, e aí, usando o computador só para ilustrar, você consegue, essas linhas daqui, ó, que vocês estão vendo, são linhas curvas de nível das coordenadas no que eu chamo de domínio canônico. Então, pensa o seguinte, qual é o meu domínio canônico? É sempre uma faixa lisa, certo? Sem montanha nenhuma. Então, é meio como pegar essa faixa rugosa e esticar ela, e ela vai para uma faixa lisa. Na faixa lisa, ou até lembra como a gente fez, quando a gente fez, agora já meses atrás, a nosso primeiro exercício com a aplicação conforme, que eu tinha o domínio canônico, onde o φ e o ψ eram sempre um quadriculado, certo? O que era φ e ψ aqui vai ser xi e eta. E então, agora pense em funções harmônicas. Se eu tenho um sistema de coordenadas cartesiano no domínio canônico e a aplicação conforme preserva ângulos, eu aqui tenho então um sistema curvilíneo, ortogonal, vai sempre cruzar em linha reta,
para esse meu sistema de coordenadas. Você vê todos os lugares onde ele bate, ele está mantendo o ângulo em ângulo reto. Então eu vou mostrar para vocês, daqui a pouquinho, como é que eu analiticamente tiro alguma informação, nem preciso fazer o problema todo. Como vocês vão ver, eu faço só parte do problema e vai lhe dar esse coeficiente M, que eu acho que aparece a terminologia, a notação é a mesma. Nos 3 artigos que vocês estão lendo, esse M que é o termo dominante do jacobiano dessa aplicação conforme. Tá? Então, essa é a ideia um pouco também dessa aula. Quer dizer, tá? Então, vamos lá. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um modelo de ondas longas, só que reduzido aqui. Então, agora pensa o seguinte, vamos imaginar que eu estou resolvendo teoria do potencial nesse domínio daqui. Tá? Então, se eu estiver resolvendo teoria do potencial nesse domínio daqui, eu tenho o seguinte, eu estou resolvendo Laplace aqui dentro, certo? Teoria do potencial linear, vamos começar com a teoria do potencial linear. Eu estou resolvendo Laplace aqui dentro, aqui nessa fronteira eu estou resolvendo Neumann, porque é impermeável. Eu tenho só uma certa indeterminação nas esquinas, mas em princípio não me preocupo com isso, né? Porque é impermeável aqui, depois impermeável aqui e por aí vai. Né? E aí, como eu disse, é difícil fazer essa expansão como a gente fez para esse caso. Então vamos ver o que a gente faz. Então uma notícia é boa que quando eu faço a aplicação conforme, o meu Laplaciano no interior, quando eu esticar esse domínio, ele vai para que operador? Como eu falei, é só pensar em termos de funções harmônicas. Se eu tiver uma função harmônica, aí se quiser para facilitar a vida de vocês, pensa que aquela parte real, a parte imaginária, nesse caso, como é o φ, é a parte real de um potencial complexo, certo? Se eu pego, estou pensando no potencial complexo, que aqui eu nem vou me importar, porque aí eu teria que saber a função de corrente, certo? Mas é só para raciocínio. Eu nem preciso da função de corrente nesse problema. Se eu tenho uma função harmônica, que é a parte real de um potencial complexo, tá? E eu faço uma aplicação conforme, a função nesse domínio ela é o quê? É aquilo que vocês fizeram um pouco na prova e tal, é a composição com a aplicação conforme, então ela continua sendo uma função analítica, a complexa, logo a parte real e imaginária dela continuam sendo funções harmônicas nas novas variáveis, certo? De acordo? Então, quando eu fizer isso aqui mapear para uma faixa lisa, o meu potencial continua sendo harmônico lá. E a condição de Neumann no fundo trivializa. Vai ser dφ dzeta nas minhas novas coordenadas. Então, essa parte, fala, pô, já me mostra que tem jogo fazer essa mudança. Então, vamos lá. Outra coisa interessante que eu vou perceber, que quando a gente faz, e olha só como é que vocês aprenderam, a gente está chegando no final do curso, e olha agora como é que a gente saiu de coisas que eu falava super artificiais, de aplicação de variáveis complexas, para uma coisa muito mais sofisticada, não só que isso aqui gera, né, tá ligado a papers recentes, mas como agora eu falo rápido e vocês vão entender rápido. Se der tudo certo e vai dar, eu fizer uma equação de Boussinesq para esse modelo, que é basicamente eu conseguir simplificar a dinâmica só para a fronteira livre, que é isso que a gente faz com o Boussinesq, a gente achata o problema só para a superfície livre. E o Boussinesq clássico foi fazer a média ao longo da profundidade. Tá? Olha só que coisa interessante. Se eu estiver na região de fundo plano e eu fizer a média, eu fazer a média nas novas variáveis é a mesma coisa que aqui o meu jacobiano é basicamente a identidade. Tá? Uma outra novidade. Se eu fizer a média aqui, por exemplo, nessa curva vermelha, a minha média nas minhas novas variáveis não é mais uma média usual, porque o espaçamento aqui é meio complicado. Então, é uma média ponderada nessas novas variáveis. E o que é interessante, e que já me deu a sensação na época, quando eu comecei a mexer com isso, foi assim, esse tipo de estratégia vai ter jogo, é o seguinte, já é sabido, né, que esse modelo invisto, blá, 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 ele não é muito preciso perto do fundo. Eu acho que eu talvez já tenha falado isso para vocês, mas falando ou não, vocês lembram por quê? Se vocês estivessem argumentando com alguém, por que esse modelo não é muito bom, esse modelo de ondas invisto perto do fundo? Por exemplo, camada limite, vorticidade,
né, transporte de sedimentos, que não tem nada nesse modelo. E mais, aqui a camada de limite é até mais complicada, porque, e tem gente que quando lá a palestra criticavam e tal, faziam, quer dizer, comentários criticando, mas vem cá, como é que esse modelo funciona? Porque perto dessas esquinas, dessas paredes submersas, vai ter geração de vorticidade, e esse modelo não acomoda a vorticidade. Tá? Uma coisa que é boa, e que inclusive tem experimento de laboratório, um artigo 93 de um grupo francês, é que mostrou que teoria do potencial para calcular a onda na superfície livre é bem razoável verificar isso no laboratório se a vorticidade gerada pelas esquinas dessa topografia ficar confinada lá embaixo, não interferir com a superfície livre. Tá? Então, uma boa notícia. E aí, quando a gente usa essa estratégia de análise complexa, vem a seguinte notícia boa, que é a seguinte, olha só essa região que eu pintei de azul aqui. Eu simplesmente, para graficar esse desenho, escolhi, acho que é 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escolhi 10 camadas. Então, se a minha profundidade aqui normalizada é 1, tá? Cada camada dela aqui e vamos chamar de zeta, que vai aparecer depois a minha variável ao longo da profundidade, então isso aqui é uma variação de 0,1 em zeta. Logo, em termos de uma média ao longo da vertical, cada camada contribui com 10%, certo? Porque é 0,1 em zeta. E olha que notícia boa, que na região onde o modelo é ruim, a aplicação conforme demora a foliar, é claro que ela é 1 a 1, então ela vai passar por todo o domínio, mas ela demora a foliar essa região desse vale profundo, onde justamente o modelo é ruim. Então, quando eu fizer a média vertical, por exemplo, se eu usar a média vertical, porque depois eu nem vou usar, eu vou usar aquele Z0 do Nogo que eu expliquei para vocês. Mas se eu fosse usar, essa região daqui entra no modelo só com 10%. Então, a contribuição é pequena, justamente no lugar onde o modelo é ruim. E variáveis complexas estão me dando isso meio que de graça, no sentido que eu não calibrei para isso. Saiu assim e a notícia é boa. Tá? Dá para entender? Então, já é uma notícia boa. Tá? Então, aqui embaixo eu estou mostrando para o pessoal o seguinte, se eu fizer a expansão assintótica, que nem vocês aprenderam, aquela expansão assintótica daquele somatório que a gente embute para tentar resolver Laplace, nome e tal, lá está no livro do Witham, para a topografia, sim, com coordenadas cartesianas, não é válida, porque ela por causa da derivada aqui, no caso até infinito. Mas com as coordenadas curvilíneas, porque eu vou fazer a expansão no domínio canônico, é como se eu estivesse fazendo para o fundo plano. Mas aí para onde vai a topografia? Né? Porque eu quero o efeito da topografia. A topografia vai estar embebida no jacobiano dessa transformação de coordenadas. E aí quando eu faço a expansão, o jacobiano vai aparecer, eu vou só precisar avaliar o jacobiano na superfície livre. E esse jacobiano na superfície livre vai trazer a informação da topografia. E esse jacobiano na superfície livre, eu vou fazer uma expansão dele um pouco no mesmo espírito alfa, do parâmetro alfa que eu fiz, que vocês já viram fazer, e vai dar um coeficiente m, que é o m que aparece no artigo de vocês. Então vamos caminhar nessa direção para vocês terem uma intuição de onde vem o m. De novo, vocês podiam dar a palestra de vocês, simplesmente dizendo, esse m é um m que tem informação da topografia e matematicamente vai em frente. Mas a aula de hoje, de sexta-feira, que talvez não consiga acabar isso tudo, vai dar mais intuição para vocês de onde vem o m. Tá? Então, olha aqui, revisitando coisas que vocês já viram. Então está aqui o modelo que a gente usou para eu explicar para vocês o artigo de Papanicolaou e Rosales, igualzinho, né? Não tem novidade nenhuma. Gama aqui embaixo, o alfa, blá, tá? E eu aqui falando para o público, ó, deixa eu só, para motivar um pouquinho, eu não vou fazer modelagem reduzida com vocês, eu vou explicar mais a parte de análise complexa. Mas como é que se faz modelos reduzidos nesse cenário? E aí, ó, um dos papers que eu coloquei aqui de referência, o que eu falei para vocês, Rosales, o livro do Witham, e esse meu artigo daqui, onde eu uso a aplicação conforme para esse aqui, que é um artigo que eu não dei para nenhum de vocês ler, porque, na verdade, esses outros são mais interessantes e usam resultado desse aqui. Quem quiser pode folhear isso aqui na minha página, mas eu diria até que nem tem necessidade a princípio, só se sentir necessidade. Tá? Então, olha,
Quando eu mudo de coordenadas, então deixa eu mostrar aqui. Olha só, presta atenção aqui, que eu vou para frente e para trás para poder ajudar vocês. Então, eu tinha o meu problema em x e y, tá? E a menos desse beta daqui, que dá para se absorver e depois soltar e tal, olha só o que acontece, principalmente aqui, ó. O Laplaciano e a condição de Neumann, nas coordenadas novas, que é xi e zeta, isso aqui é xi e zeta, tá? Olha aqui a troca de variáveis. O Laplaciano continua Laplaciano, porque é uma aplicação conforme. A condição de Neumann no fundo fica trivial, porque o fundo é uma curva de nível em zeta, porque eu estiquei o fundo. E é o preço que se paga em tudo que você faz, né, em matemática. Ganha aqui e perde um pouquinho ali, mas o que você perde é interessante e facilita a sua vida. Que é as condições de fronteira livre, que eram coeficientes constantes, agora fica o coeficiente variável porque apareceu o jacobiano aqui por causa da troca de variáveis. Eu tive que trocar de x e y para xi e zeta. Quando eu faço essa troca de x e y para xi e zeta, aparece o jacobiano da troca de variáveis. Mas isso é o que eu acabei de falar para vocês. A informação da topografia, quando eu estico a geometria, a topografia tem que aparecer em algum lugar e ela aparece lá em cima, ou seja, aqui. E a outra novidade boa é que a aplicação de Schwarzkopf, que é uma aplicação conforme, ela não é conforme nas esquinas, o que é de se esperar. Tá? O jacobiano nessas esquinas daqui, numa das esquinas com essa daqui ela é zero, o jacobiano explode aqui. Então, como eu vou avaliar o jacobiano aqui, mesmo que seja um epsilon de distância, o jacobiano lá em cima já é sem infinito. Porque, na verdade, é um problema elíptico, né? Então, já é um pouquinho. E vocês vão ver porque. Tem várias maneiras de ver isso, vocês vão ver que ele é sem infinito, o jacobiano. Então, olha aqui a aplicação conforme o que ela faz. Se eu tiver uma função, por exemplo, uma onda, olha aqui, se eu escrever a minha onda na forma complexa, que é x mais i alfa y igual a eta, no outro domínio, a onda vai ficar com uma outra cara, porque houve um mapeamento, e eu vou chamar essa onda de n, tá? No plano complexo w, que é xi mais i zeta. Mas olha, nas equações aqui aparece tanto n como eta. Então, na verdade, é pensar que eles são uns objetos que estão amarrados pela aplicação conforme. Não é que eu tenho uma variável a mais. O meu sistema ainda está fechado. É difícil saber isso. Analiticamente, ter esse f aqui por um caso desse é impossível. Mas, que devido à existência e todas as propriedades da aplicação de Schwarzkopf, você sabe que você tem esse mapeamento, tem essa função, você pode escrever isso aqui. Então, não é que você tem uma variável a mais ou tem alguma coisa que não está definida. Não. Essas duas funções aqui têm uma dependência funcional entre elas. Tá bom. Então, agora, olha só, é como se a gente estivesse resolvendo esse sistema daqui num fundo plano, com a novidade que eu tenho coeficientes variáveis. Mas como eu estou resolvendo no fundo plano, eu posso usar aquela mesma maquinária daquela série de potências para resolver isso e isso. Na verdade, a cara da série de potências é a mesma. E depois, quando eu substituo os primeiros termos, até a ordem alfa, a ordem beta, lembra? Quando eu comecei a falar sobre o lixo, o erro e o truncamento, aqui vai ficar um pouquinho diferente e eu vou ter que lidar com esse jacobiano. Tá bom? Então, essa é a tecnologia. Né? Tá aqui, ó, o jacobiano dos dois domínios, como é que eles são. Né? Então, o jacobiano em xi e zeta é basicamente jacobiano vezes isso aqui, mas como é igual a zero, a gente não vê o jacobiano aqui em cima desse cara. Ótimo. Então, aqui por que eu estou escrevendo isso aqui embaixo? Assim, é que dependendo da situação, é útil escrever o problema de menos alguma coisa até zero, ou de 0 até 1 mais alguma coisa. A gente já fez isso também, e dependendo como você reescalona, aparece o beta aqui, ou não aparece o beta aqui. E, na verdade, essa é a maneira interessante, que nem a gente viu com o x, para fazer a série de potências. Né? Então, a gente faz a aplicação conforme para ir do Laplaciano ao Laplaciano, e depois escalona para estar no regime de fracamente não linear e ondas longas. Tá? Então, beleza, a gente faz isso, aqui, ondas longas e águas rasas, tarará, a gente faz isso, e aí, ó as substituições que eu falei para vocês, está aqui, ó, né? Agora vocês veem, vocês já viram isso, vocês batem o olho aqui, eu passo por essas transparências muito mais rápido até do que
lá nessa apresentação que nem todo mundo era desse tema. Tá? Olha aqui a série de potências, a forma de recorrência igualzinha a gente viu. A única diferença é que agora aqui, ó, vai aparecer, quando eu substituir isso aqui na equação, isso aqui vai ficar multiplicado pelo jacobiano. Né? Que é o que eu estou falando. Então, daqui a gente sai uma equação fracamente não linear, fracamente expressiva, que é a ordem e isso aqui. E aí a gente começa a ver algumas coisinhas também. Então, nesse meu artigo que eu deduzi as equações de Boussinesq nesse regime, eu chamei, para dar um nome diferente, eu chamei um sistema de Boussinesq que acompanha o terreno, terrain following. E essa é uma terminologia que é usada em modelagem atmosférica, mas onde as variáveis que acompanham o terreno é pressão atmosférica, é diferente. Aqui, essas variáveis não têm interpretação física nenhuma, mecânica nenhuma, são puramente geométricas. Mas elas acompanham o terreno também. E aqui eu estou indicando o seguinte, de por que, essa é uma maneira um pouco mais intuitiva, né, mas de por que essa estratégia funciona. Porque na hora que eu estou usando essas velocidades, se eu fizer médias, por exemplo, usar as velocidades que acompanham o terreno é mais representativa do que se eu usasse a velocidade horizontal propriamente dita. Porque a velocidade horizontal propriamente dita, por exemplo, aqui é zero, aqui em cima é rápida, então é uma coisa que flutua muito mais. Então, a média de uma coisa que flutua muito mais é menos representativa do que a média de uma outra coisa que flutua menos, que varia menos, certo? Então, é uma maneira um pouco assim, informal, mas de sentir de por que essa estratégia tá funcionando. Né? Então, tá bom. Então, e a outra coisa que também foi muito útil é que, sabendo da estratégia do NOGO, que é de pegar aquele Z0 numa profundidade específica, aqui ainda vale. Só que a tal profundidade Z0 do NOGO não é uma profundidade constante no sentido horizontal. É uma profundidade constante na variável zeta. Então, na verdade, é uma curva de nível nesse meu sistema de coordenadas curvilíneos. Como eu estou interessado em ondas e não na velocidade lá embaixo, propriamente dito, eu preciso da velocidade lá embaixo pela questão das EDPs, para eu ter um sistema, para eu conseguir resolver e blá, blá, blá. Então, eu não estou nem aí aonde que a velocidade está, digamos assim, operando, porque, na verdade, eu quero calcular com boa precisão a elevação da onda lá em cima. Então, ótimo, que eu posso usar a estratégia do NOGO e funciona muito bem. E aí o que acontece? Sem mostrar as contas para vocês em detalhe, né? Mas certamente vocês já entenderam o espírito da coisa, porque vocês já viram. Se eu pegar então minha série de potências, substituir aqui e coletar termos e aproximar o jacobiano, que eu vou mostrar para vocês já já, por esse m daqui, na verdade, raiz do jacobiano, m ao quadrado é a aproximação do jacobiano. Tá? É a primeira ordem de jacobiano. Eu já vou indicar para vocês como é que ele aparece. Aparece essa equação de Boussinesq aqui, muito parecida com a que vocês viram, e que olha o seguinte, se eu colocar, aqui ó, nesse gráfico aqui é bom, eu estou com profundidade 1, e eu vou mapear essa faixa para uma faixa canônica de profundidade 1. Logo, a região que é plana, o jacobiano vale quanto? 1. Né? O jacobiano seria um múltiplo da identidade, por exemplo, 2 vezes a identidade, num lugar onde todo canal é expandido de profundidade 1 para profundidade 2. Só que aqui, ó, o reescalonamento é altamente não trivial. Ó. Aqui esticou, aqui comprimiu. Então o jacobiano flutua, trazendo informação da topografia lá para cima. Mas aqui ele é 1. Então, se eu pegar e fizer o m igual a 1, eu caio no caso anterior. Certo? Porque eu estou falando para vocês, vocês têm que acreditar em mim, já já vocês vão ver, que o m tem a ver com o termo dominante se eu aproximar o jacobiano. Tá? Vocês vão ver isso já já. Então, se eu fizer m igual a 1 e aí o xi é igual ao x, aqui o x, eu tenho um sistema de Boussinesq que vocês viram antes. Mas agora o m é que vai fazer o papel dos meus refletores parciais.
porque é um coeficiente que varia e, por exemplo, ó, já dá para vocês acreditarem um pouquinho. Ó. Se eu fizer beta igual a zero e olhar para o sistema hiperbólico com esse m aqui, ou até botar alfa igual a zero também, vocês vão ver que esse m daqui vai fazer com que a velocidade, ou seja, as características, variem de ponto para ponto. Logo, o m está afetando a velocidade de propagação, o que é lógico, porque está ficando mais raso, mais fundo, mais raso, mais fundo, mais raso, mais fundo. O jacobiano tem essa informação que apertou, alongou, e isso então se traduz na velocidade através das características do sistema hiperbólico. Então, beleza. Tá? Então, como eu estou dizendo aqui, ó, m ao quadrado é o termo dominante do jacobiano. Vamos ver. E, de novo, aquela informação que eu falei para vocês, do Z0 do novo. E, por exemplo, esse aqui é o artigo, que se não me falha a memória, é o artigo que eu dei para o Daniel. Né? Para ver um pouquinho, que nele a gente mostra, não isso, mas mostra como fazer uma análise assintótica, múltiplas escalas, com essa equação daqui para tentar tirar uma KdV dela. Então, é uma técnica, e aí onde a KdV e tal, começa a nascer não de uma condição de compatibilidade no sentido de ter solução do problema de Poisson, mas na verdade, que se chama de, em análise assintótica, de matar os termos seculares, que é ficar matando termos que, se você deixar ali, vai indicar crescimento da solução, mas você fala, mas não tem crescimento da solução, então eu vou matar esse termo. Então, na hora que você mata um termo, você tem uma equação, que vai dizer tudo isso aqui, que é um cara com uma cara de operador diferencial, tem que ser igual a zero. Né? Então, o Daniel vai contar essa parte da história. Tá? Então, todos vocês têm topografia, Daniel vai contar um pouco essa parte da história que eu acabei de falar, Marcelo vai contar um pouco a história de como se escreve a coisa para a direita e para a esquerda, e Luiz vai contar a história de um problema parecido com esse, mas onde a gente tem uma onda interna, não é bem isso aqui, só para aproveitar o desenho, uma onda que separa duas regiões de densidade diferentes. E se usa um pouco esses truques de aplicação conforme também, lá vai aparecer o M igualzinho a esse. Tá? Só que a tecnologia de aproximação é um pouquinho diferente. Tá bom? Tá bom. Ah, tá. E aqui eu só botei mais duas referências, que é para o modelo não local. Isso nem vou comentar com vocês, senão é mais informação para embrulhar a cabeça de vocês. Então, esse aqui foi o meu aviso para o público lá em Cambridge, que, olha, falar sobre modelos reduzidos é um tópico por si só, e aí se eu desse muita explicação, eu perdia muito tempo dessa aula, onde o foco era mais na aplicação conforme. Tá? Então, uma coisa que vocês vão olhar em mais detalhe, mas aí justamente eu quero complementar o de vocês com a parte da aplicação conforme para ficar mais natural para vocês quem é esse coeficiente M que aparece nas equações de vocês, e também porque eu vou falar sobre terceira identidade de Green e tal, coisa que eu quero que vocês aprendam. Né? Na verdade, nenhum dos três precisa disso no artigo, mas faz parte do curso para aprender. Eu acho que até o momento eu prometi nesse curso que ia falar sobre isso, e se não me falha a memória, eu nunca falei sobre a terceira identidade de Green aqui no curso. Mas eu acho que eu prometi em um certo momento e agora é a hora. Eu sabia que eu ia falar agora perto do final. Tá? E outro tópico que também é um tópico que daria outro mini curso, é o comportamento. Uma coisa é você pegar o modelo e achar um modelo simplificado, reduzido, que é isso. E outro tópico é você fazer análise assintótica no sentido de pegar soluções efetivas, qual é o comportamento efetivo de soluções desses modelos, né? E isso vocês vão, de certa maneira, falar um pouquinho, porque na hora que o Daniel fala de uma KdV com coeficientes blá blá blá, um pouco nem eu falei na aula passada, não deixa de estar falando sobre qual é o comportamento efetivo de uma solução desse modelo que está viajando só para a direita. Quando o Marcelo fica olhando de modos para a direita ou para a esquerda, e se você conseguir entender, eu posso te ajudar um pouquinho também, se me faz perguntas, mas acho que você consegue entender um pouquinho qual é o espírito de mostrar a difusão aparente de um modelo que não tem nenhum termo difusivo, você também está falando do comportamento efetivo da solução assintoticamente falando, quando ela começa a viajar por muito tempo. Então, vocês dois vão falar um pouquinho disso. E tem uma parte um pouquinho no seu artigo também, Luiz, que fala da homogeneização, que não deixa de ser isso. Quando a gente fala homogeneização, não deixa de ser pouco comportamento efetivo também. Vamos ver se você consegue falar, que é a parte que fala da Intermediate Long Wave Equation, tem um pouquinho disso. Então, vocês tem um pouquinho de ingrediente disso no tópico de vocês. Então, agora, vou falar um pouquinho sobre propriedades da aplicação conforme, como formular a aplicação conforme
e não vou basicamente falar muito para vocês, eu acho que não vai dar tempo, sobre como computar. Vou só dar uma palhinha para vocês saberem que existe, mas talvez fale menos que no curso, que, como eu falei, o curso não é de computação, como calcular no computador, fazer essas linhas bonitas, essas coisas, que tem um negócio que é de graça no MATLAB, que é uma beleza. Mas talvez, vamos ver, se der tempo eu falo um pouquinho, alguma coisinha eu vou falar, talvez não de forma, mais de forma de propaganda do que educativa, vocês sabem, e se em algum momento alguém tiver interesse, né, aí a gente conversa. Mas vamos lá. Então, como é que se calcula o coeficiente M? Tá? Isso eu acho que é uma boa vocês saberem e deixa eu explicar. Vou começar primeiro da propriedade do coeficiente M e depois explicar de fato como é que se calcula. Se não der tempo hoje, eu achei que isso aqui ia levar pelo menos 2 aulas. A gente está continuando a falar isso na aula que vem. E como eu falei, nada impede, e também se organizem de ir falando, de ir lendo o que vocês têm que apresentar. Inclusive, era para hoje a lista, não era ou não? Ah, é para sexta? Então tá tranquilo. Se é para sexta, combinado para sexta. Mas só vão se organizando com o artigo para não ser pego depois com pouco tempo. Tranquilo. Então, olha só. Tem um truque. O primeiro artigo que surgiu na minha tese, por acaso, que eu descobri, é esse artigo do Hamilton, que é pouco conhecido, no Journal of Mechanics 77, que é onde vem essas ideias da aplicação conforme. O artigo não é lá muito bem escrito, não faz a dimensionalização, que é um pouco, eu acho, uma falha e tal, mas as ideias são boas. Então, você lê o artigo, você fala, não estou entendendo, daqui a pouco as coisas vão se encaixando, e na verdade, esse meu artigo aqui foi um pouco uma releitura desse artigo aqui, com alguns ingredientes a mais, mas eu poderia, sem querer desmerecer meu próprio artigo, falar quase que uma releitura do Hamilton, limpando um pouco as coisas que ele fez e que não estavam muito bem explicadas, e no final as equações são um pouquinho diferentes. Tá? Então, olha só, ele fez o seguinte, ele pelo menos foi lá que eu aprendi o seguinte truque, que matematicamente é muito interessante. Pega esse canal daqui, que é um canal esquemático, tá? E que é esse aqui não foi desenhado com o MATLAB, que na época não tinha acesso a ele, foi desenhado meio que à mão, meio que pouco depois da minha tese. E olha, pensa que você tem isso aqui, a montanha, esses 3 pontinhos aqui é porque pode variar muito, tá? Tá aqui o sistema de coordenadas curvilíneos ortogonal, tá? E agora faz o seguinte truque, que tem uma vantagem pega o seu canal e matematicamente você pode fazer isso, e reflete ele, tá? Reflete ele porque você vai ganhar termos na expansão assintótica por ter uma função. Pensa só o seguinte, se a gente tem uma função par ou uma função ímpar, a gente meio que saltita termos numa expansão em série de potências, certo? Se ela for par, é 1 epsilon ao quadrado, epsilon à quarta, se for ímpar, é epsilon à terceira, epsilon à quinta, tá? Então, é essa vantagem de refletir o canal. Então, reflete o canal, faz a aplicação conforme desse objeto refletido e, além disso, o nosso objeto de interesse no problema linear é a superfície da água em repouso, porque a gente viu já que a gente pode aplicar as condições para o problema linear em repouso e para o problema fracamente não linear para uma perturbação de ordem alfa em torno dessa curva. Tá? Então, vamos lidar com isso. Então, eu vou mostrar para vocês primeiro o resultado. Então, olha só. O jacobiano, vocês ainda vão entender por quê. O jacobiano, que devido a Cauchy-Riemann pode ser escrito assim, isso é claro para vocês? Vocês sabem que é Cauchy-Riemann. O jacobiano, ou seja, o determinante da matriz jacobiana, vou pensar aqui de cabeça rapidinho. A matriz jacobiana é dx dxi, dx dz, dy dxi, dy dz. Certo? Mas por Cauchy-Riemann, dx dxi é igual a dy dz. Então eu tiro o x da jogada e o jacobiano é igual a isso, tomando determinante. Tá? Então eu preciso avaliar, para o meu problema, como a gente viu pelas condições com fronteira livre, eu preciso avaliar o meu jacobiano na superfície livre, em inglês free surface. E quando eu fizer isso para uma onda fracamente não linear, aqui não está claro ainda por quê, só estou dando resultado, eu fizer o alfa igual a epsilon, está ok de eu aproximar o jacobiano por essa derivada aqui na superfície em repouso, porque o próximo termo é epsilon ao quadrado, e epsilon ao quadrado a gente joga fora. Tá? Então, por que isso é assim? Vocês não têm por que talvez entender agora, mas, enfim,
depois eu mostro, mas aceita esse fato aqui. E aí eu vou chamar esse cara aqui ao quadrado, quer dizer, esse cara daqui, sem ser ao quadrado, do meu m, que é o coeficiente que aparece no artigo de vocês. Então, o coeficiente m é a raiz quadrada do termo dominante do jacobiano. E por isso ele tem informação da topografia. E a gente vai aprender aqui no curso, não sei se hoje ou na próxima aula, porque que uma das maneiras de escrever o m é dessa forma aqui. E hoje eu vou começar a discutir com vocês para motivar qual é o impacto de eu conseguir escrever esse m dessa maneira daqui. Depois a gente, provavelmente na aula que vem, aprende como é que se calcula isso. E aí aparece a terceira identidade de Green. Então, olha só. Vamos fazer a primeira leitura aqui dessa forma. Tá? E depois eu vou mostrar mais coisas interessantes dessa forma. Então, eu estou dizendo que esse coeficiente daqui, que aparece no jacobiano, pode ser escrito dessa maneira. Eu tenho dois parâmetros. Dois parâmetros que fazem todo sentido no problema. Raiz de beta, que é o parâmetro de se a gente está em regime de águas rasas ou ondas longas. Lembra que beta era h0 ao quadrado dividido por lambda ao quadrado. Logo, raiz de beta é h0 sobre lambda. Diz se eu estou no regime de ondas longas ou águas rasas. Tá? E gamazinho diz se a topografia é rápida ou lenta com respeito à onda. Tá? Apareceu nesse objeto, no jacobiano. Beleza. Outra coisa. Então, lembrando, h de x é a topografia, só que agora escrito nessas variáveis. E eu vou mostrar para vocês, provavelmente a gente vai chegar na aula que vem, que aparece uma coisa que é até curiosa, que a primeira leitura a gente vê o seguinte, que dessa maneira que eu escrevi, não é a única maneira de escrever, o coeficiente m é a convolução desse núcleo daqui com a topografia. Tá? Então, e o que é engraçado é que esse núcleo daqui é uma secante ao quadrado, porque é um subcociente. Então, é a mesma função que aparece para a onda solitária. Isso, para mim, é um pouco curioso. Parece coincidência. Não consigo muito, minha intuição, dizer porque que aparece aqui, que é uma coisa puramente geométrica. Né? Aqui é uma troca de variáveis. Tá? Então, olha só. Mas quando eu escrevi isso aqui, isso, na verdade, já estava escrito no artigo do Hamilton, mas sem os termos, os parâmetros, quando a gente escreve isso aqui, já várias coisas interessantes ficam na nossa cara. Primeiro, como isso aqui é o jacobiano, é o termo dominante jacobiano, avaliado aqui na superfície livre, então, longe, mesmo que um epsilon longe da topografia, e caso a topografia tenha esquinas, eu já vejo que esse m é ser infinito. Se eu derivar o m em termos de xi, eu estou derivando esse núcleo em termos de xi, e o núcleo é suave. Inclusive, o núcleo tem a forma de de sino, que nem a gaussiana, que nem é uma secante hiperbólica. Então já é uma notícia boa de que esse coeficiente que traz informação da topografia é super suave, mesmo quando a topografia tem esquinas. Então já é uma forma de lidar com objetos mais regulares. Né? Então vamos ver o impacto disso. Olha só que interessante, né? E esse aqui era um programinha, as figuras não são tão bonitas, porque é um programinha que eu tive que fazer pouco depois do meu doutorado, porque não existia ainda o MATLAB e esse programa do Driscoll que eu vou mostrar para vocês. Então eu tive que, usando uma referência, fazer um programa de aplicação conforme numérico para mim, mas que já começava a me dar informação muito legal, muito instrutiva, digamos assim. Olha o que acontece. Pega aqui na topografia e vamos ver até o caso que a gente viu, né, agora, topografia periódica, que a gente estava vendo com o paper do Papa Nicolau. Olha só o seguinte, como eu tenho que a minha topografia vai ser 1 mais perturbações, então n de x é o perfil das montanhas. Então n de x são essas montanhas triangulares que eu botei no fundo, tá? N de x. Então a gente vai aprender depois que se eu botar aqui 1 mais n de x, isso aqui me dá 1 mais m de xi. Porque basicamente esse núcleo daqui, com esse coeficiente aqui, tem massa total igual a 1. Então se eu botar 1 aqui, me devolve 1. Tá? E olha que legal, que se eu botar essa topografia daqui, que é montanhas triangulares, né, com esquina e tudo mais, que é o n de x, e aí eu fizer o gráfico do m de xi, olha só, é uma montanha suave, a gente já viu que é sem infinito, e que percebe mais os picos da montanha do que os vales.
você vê que os vales do M, ou seja, as oscilações são menores. E é um pouco ligado, de certa maneira, por aquela questão que eu mostrei para vocês. Para folhear o vale, para cavar dentro do vale, demora muito. Então, na verdade, ela sente mais em cima do que embaixo. Outra maneira de pensar também, é um pouco o exercício que vocês estão fazendo, vai ajudar isso. Quando eu faço extensão harmônica de um dado de Dirichlet, que nem vocês estão exercitando na lista, a gente vê, por exemplo, que os dois soluções homogêneas da EDO é elevada a mais kx elevada a menos kx, certo? E que o cara que, o kx não, o ky, né, elevado a mais ky é elevado a menos ky. Então, quando o y vai para menos infinito, é o elevado a ky que a gente precisa. Então, isso mostra que quando o y vai descendo menos infinito, informação de um lado para o outro através desse cara decai exponencialmente rápido, certo? Porque a extensão harmônica do dado de Dirichlet, lá para baixo, inclusive até se chegar no fundo, que seria com seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, mas enfim, pensando só em cada termino do cosseno e do seno, decai exponencialmente. E isso faz com que a maneira como o jacobiano vê a montanha faz com que ele vê muito mais o pico do que o vale, porque meio que daqui para baixo a informação já está sumindo exponencialmente. De novo, explicações motivadas pela intuição para corresponder à matemática que a gente está vendo. Né? E aí, olha só que legal também. Essa integral daqui, né, essa interrogação daqui é para dizer que a gente não sabe como chega nela. Eu vou explicar. Então, isso aqui é um lembrete da minha palestra para eu falar para o público que essa interrogação é que, né, ainda vou mostrar como é que se chega nela. Mas olha que legal, eu vou mostrar isso mais para vocês, mas essa integral daqui, que foi deduzida com esses épsilons aqui, porque isso aqui não deixa de ser um épsilon e o gama também, ela tem componentes de dois operadores interessantes. Ela tem ingrediente de um molificador, vocês sabem que é um molificador, não sabe? Isso é uma coisa que é descontínua, passa ali pertinho, né, meio que coisando. Aqui nesse desenho não dá para ver muito bem, mas eu acho que eu tenho um outro depois que aparece bem isso. Como também tem ingredientes de um operador homogeneizador, que faz médias. Como? Olha, está aqui, no olho. Como assim? E isso, na verdade, tem a ver com esse gamazinho aqui embaixo, que é o seguinte, nessa figura daqui, eu mantive exatamente essas mesmas montanhas, eu só fiz uma coisa, eu diminuí a base dela, fiz elas variarem numa escala mais rápida, tá? Então, tá aqui, ó, a base dessa aqui varia na escala 1 e a base dessa aqui variava, quer dizer, essa aqui é só o M, mas se eu plotasse as montanhas, aqui a base está variando na escala 1, aqui variava na escala 2 e esse aqui varia na escala meio. E olha o Mzinho que vem do jacobiano para esses casos. A flutuação aqui diminuiu. E nesse caso daqui é quase que um degrau suave. Eu estou comunicando bem com vocês? Se não tiver, reclama. Então, esse caso daqui, que a montanha está variando na escala 0,5, o jacobiano não consegue mais ver o vale. Está claro isso? Então já quase que homogeneizou, e então é como se a onda, nesse cenário aqui, através da informação que o jacobiano leva para cima, a onda nesse aqui pensa que ela está numa região funda, passou por um degrau suave, foi para uma região rasa e voltou para uma região funda. Então é muito legal que o próprio jacobiano está fazendo essa homogeneização, você está já fazendo a média e parece que está num fundo plano. Então, na verdade, uma outra maneira de ver o que vocês viram na aula passada, tal, por que aquela KdV, também é de fato uma boa aproximação de pensar que só vai onda para a direita. É claro que se tiver essa transição daqui, vai ter uma reflexão aqui. Mas no paper do Papa Nicolau e Rosales, eles pensavam num meio periódico infinito. Então não tem essa transição. É simplesmente a onda acha que está aqui, quando na verdade ela está numa estrutura dessa variando muito rapidamente. Tá? Então, aqui eu só estou lembrando, confirmando que agora isso aqui é C infinito, e aqui, lembrando que tem o efeito de homogeneização. Tá?
Então, olha só, outra coisa interessante que eu já expliquei para vocês, que tem a ver com a exponencial. Se eu botar um fundo, que é essa sanfona aqui de média zero, ou seja, a topografia sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, isso explica aquele fato da gente ter uma maneira também de adquirir intuição de por que a KdV tem uma velocidade efetiva que, mesmo com fundo média zero, não é 1, é diferente de 1. Porque, olha só, mesmo se eu botar um fundo de média zero, olha só o que o jacobiano diz que é. Diz que ele acha que, na verdade, o fundo é assim. E, de novo, porque a crista da topografia tem muito mais, é vista com muito mais facilidade do que o fundo por causa desse decaimento exponencial. Então, é uma maneira de ganhar intuição de outras coisas que a gente já viu. Então, média zero, topografia média zero não dá um coeficiente média zero. E aí, outra coisa também interessante, eu colocando aqui uma topografia sem estrutura. Então, eu fiz a aplicação conforme uma topografia, olha, que desce, tem 2 valezinhos aqui, sobe, desce, tá? E aqui eu fiz uma já pensando no modelo acústico, que é constante por partes, e essa curva daqui contínua é o jacobiano para os 2 casos. Então, vocês veem que, na verdade, a topografia para os 2 casos se parece razoavelmente, né? Então, na verdade, de novo, detalhes da topografia não são tão importantes assim, são importantes, mas não são tão, né, o jacobiano. E olha só também que interessante, aqui eu tenho 2 vales próximos, aqui no formato linear por partes, e aqui no formato constante por partes, e o jacobiano não consegue distinguir que tem 2 vales. O jacobiano só vê um vale nos 2 casos. Então, ponto de ingrediente para ver. Isso aqui já é começando a preparar a tecnologia para fazer aquele caso que tem analogia com o problema de acústica e para poder lidar com o problema de meios aleatórios, né? Aqui já não tem mais estrutura. Apesar que aqui na figura é uma coisa determinística. E a outra coisa também interessante que para mim era importante, que era tanto no meu código, que era antigo, como também no código do MATLAB, eu pensava que eu precisaria, né, eu iria precisar, e de fato para a teoria ver, um meio aleatório, um meio com uma topografia muito longa, para meio que para a teoria assintótica meio que assentar no valor que o resultado assintótico previa. Então, no computador não tem nada assintótico, é só o espírito, certo? Eu colocava todos os ingredientes para ver se a dinâmica vista no computador batia com a teoria que medianizava o resultado. E aqui, o que eu fiz foi o seguinte, eu botei uma topografia que acabava aqui e que era idêntica a uma outra que continuava. E o legal é que, apesar da aplicação conforme ser um problema elíptico, logo não local, o jacobiano dá, por causa desse núcleo daqui que é local, tem a forma de um sino, e quão gordinho é o sino, está escalonado por quão raso é o canal. Olha aqui o jacobiano para o caso mais curto e para o caso mais longo. O jacobiano até aqui é idêntico. E aí aqui ele parou, porque o fundo ficou constante. E depois eu peguei, depois eu peguei o resto do canal e botei, e ele seguiu. Então, isso é uma boa notícia que eu posso, por exemplo, fazer a aplicação conforme. Eu nunca fiz isso, na verdade, nunca precisei, mas foi bom de pegar um canal e que eu não conseguisse colocar no computador, eu podia calcular o jacobiano aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, e meio que colar, né? Onde a colagem seria aqui. Deu para entender o que eu estou falando? Né? Então, apesar de ter um aspecto, o problema de aplicação conforme de ser um problema não local, porque é elíptico, por esse kernel daqui se dá um certo aspecto local, então é uma notícia boa. Ah, tá bom. E aqui, então, eu testei, aqui a gente vê o efeito bem de molificador. Aqui eu tinha uma esquina. Então, o que a gente fez aqui? Isso aqui foi um trabalho com o Juan Carlos, nesse artigo aqui. Foi nesse? Foi. Em que a primeira coisa que a gente viu foi o seguinte, existe esse artigo famoso do Peregrine, que ele faz um modelo para Boussinesq, para topografia, inclusive ele faz um modelo 3D, onde a Boussinesq é 2D. Então isso é uma coisa que a gente não pode fazer, porque a aplicação conforme é análise complexa, é restrita para 2D. Né? Ele faz 3D.
mas ele tinha para a teoria dele funcionar, ele tinha dois limitantes, que eram a topografia, que é o H dele aqui, tinha que ser suave, porque ele está resolvendo em coordenadas cartesianas. Então ele precisava que o H dele fosse suave e ele precisava também que o H dele tivesse derivada pequena, que em inglês tem um nome bom para isso, que ele chama da Mild Slope Hypothesis. Então, mild de suave, slope de inclinação. Então, esse modelo aqui era baseado em inclinação suave. Olha aqui escrito, mild slope regime. E aí a gente pegou o nosso modelo e colocou com a profundidade média, que é aquilo que eu expliquei para vocês, que é Z0 igual a 1/3, e a gente botou no mesmo regime de topografia suave e comparamos o nosso resultado com o dele. Então, olha só, o dele, a montanha é essa triangular, e o nosso é essa montanha suave aqui, mas que faz a modificação aqui nessa esquina. A resolução da transparência não está muito boa, mas simplesmente, né, faz a curvinha suave ali. Então a dinâmica tem que ser mais ou menos igual, porque é só uma troca de variáveis. As duas EDPs estão no mesmo regime, e é simplesmente uma eu estou resolvendo no sistema de coordenadas cartesiano e outro no sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal. E aí você olha para a solução, ó, aqui formando a onda de Airy, aqui um pouquinho de reflexão topográfica, está uma solução em cima da outra. Ótima notícia. Aí a gente olha, dá um zoom aqui no rabicho, e a gente vê que a solução do Peregrine, na verdade, por estar usando coordenadas cartesianas e de ter derivadas aqui que saltam, começa a formar um pouco, que eu falo brincando, de cabelinho. Tem não sei se vocês conseguem ver daí uma pequena oscilação que mostra aqui um pouquinho de erro numérico começando a aparecer. Então, nesse artigo daqui, com o Juan Carlos, a gente mostrou, entre outras coisas, que essa troca de coordenadas pré-condiciona, não sei se vocês sabem o que isso quer dizer, mas condiciona melhor o problema para fazer cálculo numérico. Em outras palavras, o que a gente mostra nesse artigo é que conforme a topografia vai ficando com inclinação maior, mesmo dentro do regime, se você fizer linearizar o problema e olhar para os autovalores, mesmo que dependendo da topografia X, os autovalores, conforme a topografia vai inclinando, a banda de autovalores cresce. E nesse regime daqui, não cresce. Então, basicamente é isso, que faz com que numericamente seja mais fácil resolver esse problema aqui do que esse aqui, apesar dos dois matematicamente serem equivalentes. Então, benefícios que surgem da troca de variáveis. Ah, e outra coisa boa para contar para vocês também. Como é que eu tinha pista? Por que eu e o Juan Carlos a gente pensou, dentre outras coisas nesse artigo, a fazer essa análise do alto valor e falar que havia um pré-condicionamento? Uma coisa que dava pista era o seguinte, que me deu a pista foi o seguinte, e que por um tempo a gente não sabia muito como fazer, até que depois a gente viu e não era difícil. Olha só, aqui o termo de derivada mais alta, xxt, ou aqui xt também, tem a topografia em frente, aqui na verdade inclusive deriva a topografia. Enquanto que quando a gente fez a troca de variáveis usando a aplicação conforme, por um bônus, de novo, não foi encomendado isso, saiu de graça da teoria, que os coeficientes da parte de derivada mais alta são coeficientes constantes. Ó, os coeficientes variáveis mudaram para outros lugares. Ó, aqui não tinha, agora aqui tem. E isso faz com que as coisas melhorem. Né? Então, foi um bônus que a gente teve, que aí a gente chamou aqui de pré-condicionar o sistema. Tá, esse aqui é um comentário de um outro artigo comparando, Joe Keller, que usava também coordenadas que acompanhavam a topografia, mas não era aplicação conforme. Então, na verdade, o jacobiano poderia ser zero em alguns lugares, no interior, então tinha limitações, eu fiz só uns comentários sobre isso. Então, vamos lá. Então, como é que eu tenho 15 minutos? Tá bom, vamos começar a aprender a calcular esse coeficiente M, que é um bom exercício em EDPs relativamente simples, mas que é bom de ver. Tá? Então, aqui eu estou falando assim, olha, vamos relembrar de onde vem o coeficiente M. Né? E a gente quer calcular esse coeficiente. Então, eu vou mostrar duas maneiras de calcular esse coeficiente, que é o termo dominante, que aparece do jacobiano. Então, uma maneira de calcular esse coeficiente é via uma formulação de EDPs
basicamente a terceira identidade de Green para o Y. O que eu quero dizer com o Y? Pensa o seguinte, eu estou indo do plano Z complexo, que é meu plano de domínio físico, que é X mais IY, para o plano W complexo, que é Xi mais IZ. O plano W complexo é o meu domínio canônico, é a faixa que vai ser igual para todo problema. E o domínio físico é o domínio físico. Então, o que é a aplicação conforme? É pensar que x é uma função de xi zeta e y é uma função de xi zeta, certo? E o que a gente vai tratar nesse momento... E a gente aprendeu que o m era a derivada, que eu ainda vou explicar porquê, mas era a derivada de y com respeito a zeta avaliado na superfície livre. Então, deixa eu olhar só para essa parte da aplicação conforme, que é a função harmônica que está na parte imaginária do mapeamento. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês que tem jogo que vale a pena olhar só para esse cara. Tá? Então, essa é a ideia. E depois, como eu preciso calcular as coisas no computador, a gente vai ver como realmente olhar isso do ponto de vista de variáveis complexas usando Cauchy-Riemann. Então, são duas maneiras de calcular o coeficiente, tá? Só que essa aqui é mais interessante do ponto de vista computacional, porque você consegue calcular as coisas com precisão, mas a intuição eu não tenho nenhuma para as fórmulas. As fórmulas não me dizem nada. Já essa daqui não é boa para fazer cálculo numérico, mas a intuição, como a gente acabou de ver, discutindo, que ela suaviza, a intuição dela é boa. Então vamos primeiro aprender essa daqui, que até tem mais a ver com o curso, porque na verdade o curso de fluidos, como vocês estão vendo, é EDPs e coisa assim, né, no contexto de fluidos. Então vamos lá. Então a gente viu que o M é o termo dominante desse jacobiano que aparece aqui. Tá? E a gente viu também que, enfim, que a gente fez essas trocas de variáveis aqui, é só porque, bem, já que está aqui, deixa eu explicar para vocês. Essa primeira troca de variáveis é para o Laplaciano ficar com cara de Laplaciano. Aí aqui o Laplaciano fica com cara de Laplaciano, porque aqui o Laplaciano era multiplicado por beta. Tá? Aqui ele fica com cara de Laplaciano, eu faço a aplicação conforme, porque aí a parte harmônica variante, e depois eu troco de variáveis de novo para normalizar a profundidade e poder fazer minha série de potências aqui, aí fica o Laplaciano multiplicado por beta. Tá? Então olha aqui o problema que eu quero tratar agora. O problema é simples. Tá? Então, para não correr muito, deixa eu só começar e aí a gente vai ver isso no comecinho de sexta-feira. Né? Porque tem uns detalhes que a gente senão vai ficar corrido, eu não quero correr. Então, deixa eu falar umas coisinhas e aí eu repito. Então, está claro que para vocês que a parte imaginária da aplicação conforme é uma função harmônica nas variáveis xi e zeta-til. Zeta-til é porque é esse cara aqui escalonado, que depois eu vou desescalonar e vira zeta. Tá? Então, pensa só como zeta. Então, a função harmônica, domínio refletido. Então, o que eu aplicar? O que essa parte imaginária da aplicação conforme precisa resolver? Eu quero que esse cara seja uma função harmônica e eu quero que o dado dele de Dirichlet, nas extremidades do domínio com raiz de beta, porque está refletido, seja mais ou menos a topografia. Porque aqui é a topografia e aqui é menos a topografia. Certo? E notem o seguinte, isso vocês fazem na cabeça de vocês, porque é simples. Esse problema daqui, eu estou resolvendo no plano W. Isso aqui é o plano Z. Ó, é o plano Z. O plano W é o quê? É a pré-imagem disso aqui, porque a aplicação conforme é daquele plano para esse. Então, é a pré-imagem desse plano daqui, e essa figura aqui, a pré-imagem dessa figura daqui, é o quê? É uma faixa plana de 2 andares. O andar físico e o andar que é reflexão, que é um truque matemático, que vocês vão ver com mais detalhe por quê. Tá claro isso? Tá? Então, eu preciso resolver essa EDP nesse domínio que é um domínio plano, mas que eu tenho esses dados de Dirichlet simétricos. Como é que eu resolvo isso? Então eu vou falar isso e talvez terminar, porque senão vou ter que rebobinar a fita de qualquer maneira. Então a gente faz da seguinte maneira. Então, deixa eu mostrar para vocês o que é a terceira identidade de Green. Então, deixa eu ver, para ver um pouquinho a velocidade com que eu falo isso. Quando eu falo terceira identidade de Green, quem aqui sabe do que eu estou falando? Identidade de Green todo mundo já ouviu falar, eu acho, né? Eu sei que vocês todos já fizeram EDPs e tal. Identidade de Green todo mundo sabe. Agora, a terceira, o que quer dizer a terceira?
A terceira simplesmente é a identidade de Green para um caso especial em que uma das funções vai ser a função de Green de um operador. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês e para vocês verem a utilidade disso. Tá? E depois eu acho que a aplicação disso no nosso contexto calcular o M, vamos ver, talvez eu deixe para o aula que vem, senão vai ficar corrido. Então, olha o seguinte, então eu vou usar uma identidade que é basicamente isso aqui. Isso aqui vem da terceira identidade de Green, que que está aqui. Eu vou para cá e depois eu volto. A terceira identidade de Green é o seguinte. Pensa, isso aqui que está aqui é a identidade de Green, certo? Pega qualquer função com suavidade, é integração por parte. Não precisa ser harmônica, não precisa ser nada. Eu pego esse cara daqui, eu tenho 1IV e menos VU, integro por parte, vai dar a derivada normal do V e a derivada normal do U. Tá? O que a gente chama de terceira identidade de Green é quando se faz a seguinte escolha específica, de que U é igual a φ, só para dizer que é uma função harmônica, tá? E o V é a função de Green do Laplaciano, que é igual a 2π delta de Dirac. Tá? Então, se a gente formalmente, né, dá para fazer isso se fosse necessário com rigor, mas se a gente formalmente substituir isso aqui, vai acontecer o seguinte, como esse U é harmônico, esse termo daqui vai embora, e como o G, que é o V, dá a função de delta, aqui vai dar 2πu, que é 2πφ. Tá? Então, fica uma expressão que é muito interessante. Porque o que essa expressão diz? Essa expressão diz que se P é um ponto no interior do domínio e Q é um ponto na fronteira, né? Porque eu estou fazendo... Então, pensa esse domínio aqui como se fosse um círculo, se quisesse. No nosso caso é uma faixa, e aí pensa que não tem nada no infinito, que a solução decai no infinito. Tá? Não a função de Green, mas a nossa solução de interesse. Mas se não, pensa simplesmente num domínio fechado ou redondo, ou na forma que eu falo brincando, como se fosse um feijão, uma ameba, não importa. Tá? Essa expressão daqui diz uma coisa muito interessante que tem duas maneiras de lê-la, para início de conversa. A primeira é a seguinte, olha só, eu tenho o valor no interior de uma função harmônica se eu souber o dado de Neumann e o dado de Dirichlet dela correspondente. Certo? Está aqui, ó. Se eu souber o dado de Dirichlet e o dado de Neumann, que em geral a gente não sabe isso, mas se alguém me der de presente, souber por alguma razão o dado de Dirichlet, o dado de Neumann, eu já resolvi o problema. Certo? Eu tenho uma função harmônica no interior, sabe, calculado por isso aqui. Se eu só tiver, por exemplo, que é um truque que se faz de vez em quando, vocês vão ver, se eu tiver, por exemplo, só o dado de Dirichlet, e eu conseguir arrumar uma função de Green que é zero na fronteira, eu me livro de ter que saber, o dado de Neumann. A gente vai fazer um truque desse na próxima aula, para calcular o M. O M vai sair dessa fórmula daqui, tá? Com alguns truques. Outra maneira, agora mais física no sentido meio, realmente, nem física no nosso sentido de fluido, não, física no sentido mais com terminologia de eletrostática e tudo mais, é o seguinte, que eu comentei isso para vocês também. Em vez de pensar que eu tenho, que isso, né, tudo é a mesma coisa, mas em vez de pensar que isso aqui é o dado de Dirichlet, esse aqui é o dado de Neumann, vamos dar um outro nome, um outro papel para eles, que é análogo, que é o seguinte, o G é um potencial que explode, certo? É um potencial que explode quando P é igual a Q, certo? Então, esse potencial G que explode, né, que a gente já viu, em variáveis complexas, algumas coisas, né, do tipo o logaritmo que tinha singularidade, tá, né? Esse potencial daqui, ele é chamado de um potencial de camada simples, porque ele explode feito um... Quem é a função de Green por Laplaciano no 2D? É o logaritmo, certo? Então esse cara aqui é chamado de potencial de camada simples, porque ele explode, né, o logaritmo, a velocidade dele é 1/z, e esse potencial daqui é o potencial de camada dupla,
que lembra um pouco o dipolo. Então, o dado de Dirichlet está fazendo o papel da densidade, como se... Lembra quando a gente falou sobre folha de vorticidade? Que a vorticidade era uma função delta numa curva, mas o coeficiente que multiplicava ela dava a intensidade da folha em cada ponto, coisas que também vocês estão brincando na lista de vocês, certo? Então, se eu pensar nisso aqui como um potencial de camada dupla, e esse aqui um potencial de camada simples, o dado de Dirichlet faz o papel da densidade de fontes, não, camada dupla, perdão, de dipolos localizados a cada ponto Q. E o dado de Neumann faz o papel de fontes, já que é o potencial de camada simples, com a densidade localizada a cada Q. Tá? Então é como se a gente tivesse distribuído singularidades na fronteira, as intensidades das singularidades são dadas para esses dois objetos, e somando todas essas singularidades ao longo da fronteira, me dá o valor do potencial no interior. Tá? Tem uma outra coisa que não aparece aqui, mas eu vou comentar de qualquer maneira, que também remete ao que vocês estão estudando, é que dá para provar que se eu pegar esse Q daqui e levar ele para a fronteira, fazendo uma deformaçãozinha semelhante com o que vocês aprendem no caso da singularidade tipo Plemele, essas coisas todas, esse 2π aqui passa a ser θ, onde θ é o ângulo interno do seu contorno. Pô, muito legal isso, porque se o meu contorno for um quadrado, por exemplo, tá? Esse θ nas esquinas vai ser π/2 e o θ em outros pontos suaves vai ser π, que é basicamente como se pegasse, sem fazer análise complexa, mas tem conexão, é como se pegasse metade do resíduo onde é π e 1/4 do resíduo onde é π/2. Com o exercício que vocês estão fazendo na lista, dá para acreditar nisso, correto? Né? Porque você pega basicamente o contorno, a maneira de fazer é assim, você pega o contorno, deforma, leva o ponto P aqui para a fronteira, bota aqui raio epsilon, depois manda esse epsilon para zero, você pega aqui como se fosse metade de um resíduo, tá? E aqui, isso aqui bate aqui, que poderia ser um valor principal de Cauchy, mas para esse caso não é, porque o núcleo não estoura mais. A ideia é essa. Então, essa também é uma estratégia que se chama via integrais de contorno, que em alguns problemas, se você sabe o dado de, por exemplo, se você sabe o dado de Neumann, mas não sabe o dado de Dirichlet, você leva esse ponto para a fronteira e aí você tem uma integral, uma equação integral tipo do segundo tipo, que você tem que resolver para esse φ daqui. Então você tem que inverter isso aqui. E se você discretizar, vira uma matriz e babá. Então, é uma técnica também para integrais de contorno. Então, essas são as informações que essa terceira identidade de Green tem várias utilidades, teóricas e até mesmo numéricas. Tá? E com essa interpretação de potencial de camada simples e potencial de camada dupla. Então, voltando para cá, tá? E aí eu vou, né, achei até que ia acabar mais cedo, não estou acabando mais cedo. O que a gente vai ver na aula que vem? Como é que eu vou usar a terceira identidade de Green, onde, na verdade, onde tem φ, eu vou escrever y, porque, olha, minha função de interesse é y, não é φ aqui nesse problema. Então, eu vou simplesmente botar um y aqui e o ponto estrela é um ponto no interior. Em particular, eu estou interessado no ponto estrela na superfície livre em repouso. O ponto Q são pontos na fronteira, ó, como eu refleti o meu domínio, eu vou estar integrando sobre esse contorno daqui. E aí a pergunta é, como é que sai o M daí? E vai sair. O M vai sair dessa formulação integral através de umas coisinhas que eu vou explicar para vocês, uma escolha especial de uma função de Green, blá, 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 que eu vou explicar para vocês na aula que vem. E olha aqui, ó, daqui, olha o H aqui, isso aqui não tem a cara do kernel ainda, do núcleo, é daqui que vai sair o M. Mas, de novo, eu achei até que ia acabar antes, não, então é melhor que eu não estou correndo menos que mais, e aí isso é o ponto onde a gente começa para o que vem. E aí vocês veem um pouco de onde vem o M, e repito, mas nada disso de forma, ninguém precisa falar nisso na sua palestra, é só para vocês terem com você que, primeiro, está aprendendo técnicas novas, integral de contorno, que eu acho super de interesse, a gente usa o tempo todo, e também para ter uma intuição
da onde vem esse M que aparece no artigo de todos vocês.